Olá pessoal, meu nome é Regis, eu estou aqui para mais um vídeo pro canal. E pessoal, hoje estou trazendo para vocês mais um episódio da nossa nova série Histórias do Brasil, ok pessoal? Hoje iremos iniciar o Brasil Colônia, né, que são as colônias do Brasil, tá? Sobre a história e tudo mais, ok? Hoje vai ser a parte 1, porque tem muita mais história mais pra frente, ok? Então eu sou o professor Regis Oliveira e você está no História Brasil. Então, antes de nós iniciarmos, inscreva-se no canal, deixe o seu like e aperte o sininho para você receber todos os vídeos do canal, ok? Então vamos lá. Brasil Colônia ou Colônia Brasil. O Brasil Colônia, na história do Brasil, é a época que compreende o período de 1530 a 1822. Este período começou quando o governo português enviou ao Brasil a primeira expedição colonizadora chefiada por Martim Afonso de Souza. Em 1532, ele fundou o primeiro núcleo de povoamento, a vila de São Vicente, no litoral do atual estado de São Paulo. Então, essa foto aí é de São Paulo, tá? Em 1532, lá no atual estado de São Paulo, ok? Então aí é uma foto de índios, né? Índios não, né? Mas pessoas negras ou um pouco brancas trabalhando para outros brancos, ok, pessoal? Então vamos lá. Período pré-colonial. Isso é antes do Brasil Colônia, tá? Logo após a chegada dos portugueses ao novo território, a primeira atividade econômica girava em torno da exploração do pau-brasil. E deixa uma história interessante, tá, pessoal? O nome do nosso país só se chama Brasil por causa da árvore que as pessoas, né, os índios, chamavam uma árvore chamada pau-brasil, que é o nosso nome é inspirado nessa árvore. Existente em grande quantidade na costa brasileira, principalmente no nordeste do país. Esse período ficou conhecido como ciclo do pau-brasil, ou ainda pré-colonial. A exploração do pau-brasil foi meramente extrativista e não deu origem a uma ocupação efetiva. O trabalho de derrubar árvores e preparar a madeira para embarque era feito pelos indígenas e alguns poucos europeus que permaneciam em feitorias na costa, explorando de forma predatória as árvores próximas da costa. Desapareceram já na década de 1520. O início da colonização. Várias expedições foram enviadas por Portugal, visando reconhecer toda a costa brasileira e combater os piratas e comerciantes franceses. As mais importantes foram as comandadas por Cristóvão Jacques, que combateu os franceses. Também Martim Afonso de Souza combateu a pirataria francesa. Da mesma forma, ele instalou em São Vicente a primeira povoação dotada em um engenho para a produção de açúcar. Para colonizar o Brasil e garantir a posse da terra, em 1539, a coroa dividiu o território em 15 capitanias hereditárias. Estas eram imensos lotes de terra que se estendiam do litoral até o limite estabelecido pelo Tratado de Tordesilhas. Esses lotes foram doados a capitães pertencentes à pequena nobreza lusitana que, por sua conta, promoviam a defesa local e a colonização. A produção do açúcar foi escolhida porque era um produto bastante procurado na Europa naquele momento. Foi do nordeste do país que a atividade açucareira atingiu seu maior grau de desenvolvimento, principalmente nas capitanias de Pernambuco e da Bahia.
da Bahia foi o local onde Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil. No século XVI e XVII, essas regiões tornaram-se o centro dinâmico da vida social, política e econômica do Brasil. Aqui tem um mapa. Tá, pessoal, a imagem tá um pouquinho ruim, tá? Mas aí é a imagem do início da colonização do Brasil, tá? Então, o governo geral, tá? Agora vamos para o governo e tudo mais. O sistema de governo geral foi criado em 1548 pela coroa com o objetivo de organizar a administração colonial. O primeiro governador foi Tomé de Souza, que recebeu do governo português um conjunto de leis a serem aplicadas na colônia. Estas determinavam as funções administrativas, judicial, militar e tributaria do governo geral. O segundo governador geral foi Duarte da Costa. E o terceiro, Mendes Sá. Em 1572, depois da morte de Mendes Sá e de seu sucessor, Dom Luís de Vasconcelos, o governo português dividiu o Brasil em dois governos, cuja unificação só voltou em 1578. Uma coisa que eu não falei, tá, pessoal, que eu esqueci. Duarte da Costa, ele viveu até 1558, tá? E Mendes Sá viveu até 1572, ok? O governo do Norte com sede em Salvador e o governo do Sul com sede do Rio de Janeiro. Em 1580, Portugal e todas as suas colônias, inclusive o Brasil, ficaram sob o domínio da Espanha, situação que perdurou até 1640. Esse período é conhecido como Unificação Ibérica. Em 1621, ainda sob o domínio espanhol, o Brasil foi novamente dividido em dois estados, o estado do Maranhão e o estado do Brasil. Essa divisão durou até 1774, quando o Marquês de Pombal decretou a unificação. Ok, pessoal? Então, uma foto, tá, do governo geral, tá? Na era do governo e tudo mais, tá? Da política e tudo mais, tá? A formação social do Brasil colônia, tá? A formação social da colônia do Brasil, tá? Fundamentalmente, três grandes grupos étnicos: indígena, negro, africano e o branco europeu, principalmente o português, entraram na forma da sociedade colonial brasileira. Os portugueses que vieram para o Brasil pertenciam a várias classes sociais em Portugal. A maioria era formada por elementos de pequena nobreza e do povo. Também é preciso ter em conta que tribos indígenas tinham línguas e culturas distintas. Algumas eram inimigas entre si, e isto era usado pelos europeus quando desejavam guerrear contra os portugueses. Da mesma forma, os negros trazidos como escravos da África possuíam crenças, idiomas e valores distintos e não constituíam um povo homogêneo. No entanto, tudo isso foi sendo absorvido pelos portugueses indígenas. No Brasil colônia, ou Colônia Brasil, o engenho era o centro dinâmico de toda a vida social. Isso possibilita o senhor de casa grande concentrar em torno de si grande quantidade de indivíduos e ter a autoridade máxima, o prestígio e o poder local. Em torno do engenho viviam os mulatos, geralmente filhos dos senhores com negras escravizadas, padre os negros,
escravizados, o feitor, o mestre do açúcar, os trabalhadores livres e etc. E nessa época, tá? Mesmo quando diz ali, tá, pessoal? Ali mesmo diz que os brancos, eles, né, tiveram filhos com negros, tá? Eles queriam ter filhos com negros, tá? Negros escravizados, tá bom? E é isso, tá? Aí tem aqui ameaças ao domínio português, ok? Vamos lá. Nos primeiros anos, logo depois da descoberta, a presença de piratas e comerciantes franceses no litoral brasileiro foi constante. A invasão francesa se deu em 1555, quando conquistaram o Rio de Janeiro, fundando ali a França Antártica, sendo expulsos em 1567. Em 1612, os franceses invadiram o Maranhão. Ali fundaram a França Inconocial e a povoação de São Luís, onde permaneceram até 1615, quando foram novamente expulsos. Os ataques ingleses no Brasil se limitaram a assaltos de piratas e com cenários que saquearam alguns portos, invadiram as cidades de Santos e Recife e do litoral do Espírito Santo. As duas invasões holandesas do Brasil se deram durante o período em que Portugal e o Brasil estavam sob o domínio espanhol. A Bahia, sede do governo geral do Estado do Brasil, foi invadida, mas a presença holandesa durou pouco tempo. Em 1630, a capitania de Pernambuco, o maior centro açucareiro da colônia, foi invadida pelas tropas holandesas, ok? A conquista foi consolidada em 1637 com a chegada do governo holandês, o Conde Maurício de Nassau. Ele conseguiu firmar o domínio holandês em Pernambuco e estendê-lo por quase todo o nordeste do Brasil. A cidade do Recife, o centro administrativo, foi urbanizada, saneada, pavimentada. Foram construídos pontes, palácios e jardins. O governo de Maurício de Nassau chegou ao fim em 1644, mas os holandeses só foram expulsos em 1659. E aqui chegamos ao fim de mais um vídeo pro canal, ok? Amanhã tem mais um vídeo, tá, pessoal? Sábado não, tá? Domingo terá um vídeo só, tá? Mas sem problemas, tá? Então, o vídeo acaba por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Então, obrigado por vocês terem assistido e tchau, pessoal!